Terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, às 10 horas e 15 minutos. Bom dia, senhores vereadores, servidores, assessores, também os diretores, o diretor e as diretoras, o nosso diretor de departamento também, a nossa presidente do Conselho Municipal de Educação, enfim, a todos que se encontram nessa reunião, nosso bom dia. Então, iniciamos a reunião às 10 horas e 15 minutos e solicito ao vereador Tita Furlan, secretário dessa comissão, que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia à vereadora e aos vereadores, bom dia a todos e todas. Vereadora presidente Sueli Guerra. Presente. Tita Furlan, presente. Vereador Luiz Johan. Presente. Vereador Neudi Mosconi. Presente. Vereador Reinaldo Rocha. Presente. Presente. Estão todos presentes, vereadora. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos. Nós temos a aprovação de atas das reuniões anteriores e, diante da disponibilização na rede interna de computadores das atas da 10ª reunião realizada no dia 30 de junho, da 11ª reunião, realizada no dia 4 de agosto, e da 12ª reunião, realizada no dia 11 de agosto, e a ausência da impugnação são consideradas aprovadas nos termos do artigo 103 do Regimento Interno. Portanto, já está passando para a assinatura de Vossas Excelências. E temos também matéria para nomeação de relator, que são os seguintes. Projeto de lei número 111 de 2016, do Poder Executivo, que concede o título de cidadão honorário do município de Toledo a Sérgio Canã. Então, para esse projeto, podemos indicar vereador Reinaldo Rocha. Muito bem, então, Reinaldo. Projeto de lei número 112 do Poder Executivo, que concede o título de cidadão honorário do município de Toledo a Luiz Edson Fachin. Indicamos, alguém quer pegar a relatoria? Pode ser o vereador Tita. O 112. E também temos o projeto de lei número 114 de 2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a realização do Festival de Teatro de Toledo e sobre a concessão da respectiva premiação. Esse projeto eu me autonomeei para que pudesse trazer já hoje a relatoria, para que pudéssemos já colocar em votação na próxima segunda-feira. Então, por isso, já fiz o relatório e trazendo aqui. Não havendo mais nenhuma nomeação, vamos passar então para a votação deste projeto, que é o projeto de lei número 114 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que tem como ementa, dispõe sobre a realização do Festival de Teatro de Toledo e sobre a concessão da respectiva premiação. Esse projeto já passou pela Comissão de Legislação e Redação, passou também pela Comissão de Finanças e Orçamento, onde já foi dito que tem o orçamento previsto, e agora o mérito do projeto, que é nessa comissão, fiz como relatório, então, trazendo toda a questão de como acontecerá o teatro, o Festival de Teatro, que consiste em mostra competitiva de espetáculos de teatro e workshops no Teatro Municipal de Toledo e tem por objetivos essenciais viabilizar o desenvolvimento e o aprimoramento da cultura do teatro, incentivando os artistas amadores e profissionais a mostrarem suas obras e seus talentos, estimular a produção e a difusão dos valores culturais de cada indivíduo ou grupo através da dança, bem como facilitar o acesso à continuidade do aprendizado e atualizações através de workshop a serem realizados.
Entendemos que esses festivais são importantes para a formação de atores, diretores, dramaturgos e de toda a gente que é envolvida na preparação de uma peça teatral. Nesses festivais é possível conhecer a diversidade cultural e o jeito peculiar que cada grupo tem de mostrar as concepções e interpretações sobre os espetáculos que apresentam. Destarte, esta relatora parabeniza a equipe da Secretaria de Cultura e os idealizadores do referido festival por compreender que é através dos festivais que a cultura proporciona o novo, o experimental e o contemporâneo. E o voto da relatora, então, em face do exposto, analisado o projeto de lei número 114 de 2016 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de iniciativa do Poder Executivo, de modo a esgotar as fases do processo legislativo desencadeado. Aberta a discussão e também já, se alguém já quiser discutir e dar o seu voto, está aberto. Vereador Luiz Johan. Voto favorável, senhora presidenta, por uma questão de festim, né? Questão de festival de música, o qual sou muito fã, gosto muito, tenho certeza que a minha família também, e a gente esteve sempre presente quando pôde, né, no teatro, e eu acredito, tenho certeza que a grande maioria da sociedade de Toledo, né, observa tudo isso que se faz em relação à música. Então, nossos cumprimentos, e sempre somos a favor, porque na minha vida pessoal, a gente, aos 18 anos, a gente foi um pouquinho de música, né? Então a gente incentiva a sociedade e, com certeza absoluta, né, sempre teve sucesso. E os parabéns às pessoas que realmente fazem frente disso e que continuam. Sempre que Deus o tenha, né, e dê muita saúde para que essas pessoas continuem, porque música e teatro e a finalidade do festival, gospel e tudo que vem para o bem da sociedade é importante. Nós somos favoráveis, senhora presidenta. Obrigada, vereador. Vereador Tita Furlan. Lembrando que nós estamos votando o projeto de lei número 114 de 2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a realização do Festival de Teatro de Toledo e sobre a concessão da respectiva premiação. Obrigado, vereadora Sueli, por todas as razões já expostas por Vossa Excelência, pelo vereador Luiz Johan. Sendo também um amante da cultura, eu voto favorável. Obrigada, vereador Tita. Vereador Neudi Mosconi. Da mesma forma, eu voto com a relatora, em virtude da importância e também para agilizar o respectivo projeto de lei. Obrigada, vereador. Rocha. Senhora presidente, eu também voto com a relatora por reconhecer a importância que a arte cênica, que o teatro tem na vida do indivíduo, né? Também na minha juventude, participei de grupos de teatro e com certeza isso ajuda muito na formação do ser humano, na formação do indivíduo, além de fortalecer ele no quesito cultural. Então eu voto com a relatora. Muito bem, obrigada, vereador. Muito bem, então, aprovado o relatório por unanimidade, segue para a ordem do dia para ser votado o projeto de lei número 114 de 2016. Outro assunto que nós temos hoje, nos foi enviado um ofício do qual eu peço ao secretário faça a leitura do ofício, secretário vereador Tita Furlan, para que daí a gente possa dar continuidade aos trabalhos.
Ofício 01 de 2016, Toledo, 29 de agosto de 2016. Senhora vereadora Sueli Guerra, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Assunto: eleições de diretoras das Escolas Municipais de Toledo 2016. 1. Considerando as eleições previstas para a escolha das diretoras das escolas da Rede Municipal de Ensino de Toledo. 2. Considerando a Lei R. nº 118, de setembro de 2014, a qual estabelece normas para as eleições de diretoras de escolas e de centros municipais de educação infantil CMEIs da Rede Pública Municipal de Ensino de Toledo. 3. Considerando a proposta de alteração da Lei R. nº 118, de setembro de 2014. 4. Considerando a ausência de informações e dúvidas referentes à conformidade entre a linha D do inciso 1 do artigo 3º, parágrafo único do artigo 14 e artigo 20 da Lei R. nº 118, de setembro de 2014, os quais podem resultar no impedimento de reeleição de alguns diretoras. 5. Solicita-se uma reunião entre a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação e os diretoras das escolas municipais interessadas para debater sobre as questões supracitadas. Respeitosamente, Alexandro Morgenroth, acho que é esse o sobrenome, é isso? Seria isso. Bem, então, diante desse ofício, nós fizemos, então, o convite para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que está aqui composta. O Conselho Municipal de Educação, então, a Vera Alice está aqui representando. Secretaria Municipal de Educação, Pedro. Os diretores das escolas. E também temos a Márcia representando o Sindicato Municipal dos Servidores Municipais. Eu acredito que, primeiramente, para nós darmos embasamento a essa reunião, eu tenho acompanhado as reuniões, a gente, enquanto fórum, inclusive fórum da educação, fórum representando aqui o Poder Legislativo. Temos a Lei R, número 118 de 2014, que acredito que o fato que nos traz aqui a essa reunião é uma questão que já vinha sendo discutida há muitos anos, e quando eu digo há muitos anos, é realmente quando eu estava lá em 1994, quando fui diretora pela primeira vez de uma escola, e já dizia naquela época, e continuo dizendo, a eleição de diretores é por voto. É uma eleição assim democrática, pela eleição democrática, onde as pessoas podem se candidatar dentro dos critérios, claro, e os eleitores podem votar e fazer as suas escolhas. Assim como, enquanto nós aqui, vereadores e vereadora, fomos eleitos, e agora passamos por uma avaliação da população. Se a população acha que deve merecer voltar, retornar, retornamos, e se não, não retornamos. É essa a função democrática. Claro, já tinha antes na lei que podia ser uma gestão e mais uma. Isso a lei manteve. A alteração que houve foi que a pessoa tem que estar em sala de aula, num período de 2 anos, ao menos, antes de se candidatar a vereadora. Nos últimos 4 anos, 2 anos, estar em sala de aula. Claro que quando foi feita essa lei é 2014, muitos estavam sendo eleitos naquele ano. 2014 foi quando houve a eleição. Muitos estavam na coordenação. E talvez, não sei se por intenção ou não se pensou. E esses que estão entrando pela primeira vez candidatos, eles têm o direito da reeleição. Mas com esse requisito, eles perdem esse direito. Então, é nesse sentido que nós temos o debate hoje, que nós temos que encontrar uma solução para dar direito a essas pessoas que foram uma única vez diretores ou diretoras da escola,
possam, então, se recandidatar, candidatar novamente e ir para uma apreciação da população, dos seus pares. E, claro, existem os critérios para ser candidato. Tem escolas que, às vezes, todos que ali estão podem ser candidatos, outros não. Tem algumas escolas, inclusive, que têm dificuldade de encontrar até candidatos, porque tem ou um empecilho ou outro, ou por a pessoa não querer, é um direito também da pessoa. Então, nesse sentido, já havia dito numa reunião que nós tivemos antes, que deveríamos pensar e resolver a situação. Seria como uma forma de que talvez, naquele momento que foi apresentada a lei, se a gente tivesse se atentado a esse fato, já entrar nas disposições transitórias. Como não entrou, tem eleição esse ano, claro, a gente sabe que quando vai acontecer que a gente se depara realmente com os fatos. Então, nesse sentido, nós estamos aqui para tentar resolver da melhor forma esse impasse, que não é um impasse qualquer, é um impasse que eu acredito que deva ser resolvido com grandeza, sem dizer que estaremos prejudicando ninguém se houver essa alteração. Não vejo, vai alterar, mas vai prejudicar. Não, porque não vai estar tirando o direito de ninguém. Não vai estar tirando. Porque todos que querem se candidatar terão garantido o seu direito. Porém, estaremos corrigindo um erro, vamos dizer, um equívoco, não um erro, um equívoco da Lei R número 118 de 2014. Consegui resumir o que era? Eu vou passar a palavra para os demais membros da comissão e depois a gente passa a palavra para vocês também. Então, quem está aberta a palavra, para quem quiser discorrer. Quero, na mesma linha da presidente da comissão, na segunda-feira passada nós estivemos numa reunião com alguns diretores que, na verdade, tem na lei uma certa prejudicabilidade dependendo da normativa que a secretaria vier a editar a respeito. E há uns 2 meses atrás, nós, na verdade, estávamos acompanhando também essa discussão, conversamos a respeito, tínhamos uma minuta até para apresentar de alteração. Aí foi nos passado que essa discussão já estaria e as alterações para adequação das situações conflitantes da lei seriam propostas pelo Executivo. Em virtude de estarmos próximo da eleição, em virtude do risco existente, dependendo da normativa, da instrução normativa aí que a Secretaria vier a editar em relação à regulamentação do processo eleitoral, há o risco, de repente, das pessoas ou dos candidatos que se sentirem prejudicados entrarem com uma demanda judicial, de repente até com o risco de uma suspensão da eleição, e isso seria ruim porque nós poderíamos começar o ano letivo de 2017 aí com ou sem diretores, e isso seria péssimo. Então, em virtude disso, essas tratativas que estão acontecendo aqui hoje, elas são importantes e nós precisamos agir rápido. Eu vejo que na lei existe, a lei ela trouxe avanços significativos no processo. Foi uma lei discutida amplamente por diretores, dentro da secretaria, pelo conselho, mas algumas situações elas ficaram conflitantes e elas precisam ser ajeitadas o mais rápido possível, para que esse risco não tenha e a gente garanta o direito de todos a participarem do pleito agora em novembro. Então, eu destaco aqui essa questão de que nos 4 anos que antecedem as eleições tenham atuado como regente em sala de aula, né, pelo menos em 2 anos, e aí há uma situação de quem estava, e a lei permite a reeleição de quem está. Uma outra situação, me parece, nós estamos tendo aí situações, eu não sei se há casos nesse sentido, mas, por exemplo, a lei trata no inciso I do artigo 3º, aliás, do artigo 3º, inciso 1
item H, ali item E, que não tenham tido mais de 20 dias consecutivos de atestado ou mais de 10 dias de atestados alternados, né? Então, gente, nós estamos num período aqui, por exemplo, de gripe, né, terríveis, de dengue, então, eu não sei se me parece aqui que, de repente, 10 dias alternados, e aí aqui a única brecha, na verdade, que diz é que salvo em caso de cirurgia. Então, eu não sei se tem alguma situação, por exemplo, um candidato que teve dengue, que teve uma, né, vai ficar muito mais de 10 dias suspenso de suas atividades no exercício, no decorrer da situação. Então, são situações que me parece que precisam ser observadas. Uma outra situação, eu particularmente vejo nos CEMEIs, tem o professor de educação infantil e tem o ADS. Mas nós temos muitos ADSs que têm formação em pedagogia, que têm a mesma formação do quadro do professor de educação infantil também. Ele só entrou por um concurso, mas fez a sua graduação também, tem formação na área e está lá atuando. Então, está se extinguindo essa possibilidade do ADS formado em pedagogia, com qualificação, com as mesmas qualificações do professor de educação infantil, de ser diretor no CEMEIs. Os apontamentos principais que a gente fez, eles se repetem em vários incisos aqui também, para serem observados. Era isso que eu gostaria de colocar. A minha propositura aqui em relação a toda essa discussão, que nós possamos, depois dessa reunião de hoje, já encaminhar as alterações através de um projeto de lei. É um projeto de lei que não precisa vir do Executivo. Nós temos toda a autonomia, a Câmara de o fazê-lo, e essas alterações aqui ajustadas, nós poderíamos apresentá-las já amanhã, para ser lida em plenário já na segunda-feira, e destacando que o regime poderia, aliás, o projeto de lei ele pode tramitar nessa casa em regime de urgência, para ser votado aí antes do final de setembro, já adequando a legislação para a eleição de novembro. Continua aberto o debate, as colocações. Vereador Tita? Na verdade, eu gostaria, antes de qualquer ponderação, ouvir quem, muito mais do que eu, tem percepção da realidade, dos pontos que talvez sejam divergentes e que devam ser alterados. Só esse ponto que o Mosconi disse, pessoas são pessoas, eu acredito, na absoluta maioria de todos que estão inseridos nesse contexto. Não temos como julgar se haverá má-fé ou não em qualquer situação, mas, por exemplo, esses 20 dias, eu percebo que numa hepatite, por exemplo, deva ficar 40 dias afastado. Então, acho que cada situação deve ser avaliada em si, e não é a percepção de uma possível atitude que não seja moral que vai privar quem se adoecer e, porventura, possa ser excluído da possibilidade. Mas eu gostaria de ouvir quem está aqui para trazer informações para a gente. Obrigado. Senhor presidente. Sim, vereador. Eu também concordo com as colocações do vereador Tita, até porque a doença ela não marca hora e nem dia para chegar, né? E ela também não diz quanto tempo ela vai ficar no corpo do indivíduo. Então, essa questão de estabelecer fica a critério do médico. É o médico que tem que determinar, né, quanto tempo o paciente tem que ficar de repouso, quanto tempo ele tem que ficar afastado do trabalho. E se caso acontecer um ato de má-fé, a pessoa vai responder criminalmente por falsa comunicação. Também. Vereador Luiz Johan. Bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso, né, porque nós tínhamos reunião da mesa, né, então nós atrasamos, mas não é meu perfil. Então, lógica, a gente respeita muito, com muito respeito, a gente fica muito satisfeito com a presença de vocês, que vocês são realmente conhecedores dos fatos. E a gente, com certeza, gostaria de escutar a posição de vocês para tomar uma decisão meramente somatória, porque tudo o que se faz dentro de uma secretaria e tudo que nós tivemos, essa comissão está aqui,
para averiguar, realmente para verificar o que for de melhor para a sociedade e para os diretores e para os alunos, e quais os pontos que vocês se atêm para colocar para essa comissão. Acho que é muito importante, a gente respeita muito, leva muito em consideração, e não é sempre que acontece isso. Parabéns para vocês que estão aqui para colocar para nós, para a comissão, o que seria possível, o que poderia ser melhorado. Obrigado. Muito bem. Eu acredito que agora, primeiro, vou passar a palavra ao Alexandro, Alex, né, que fez a solicitação, e depois, posteriormente, podemos dar continuidade àqueles que queiram se posicionar. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores membros, representantes do sindicato, prefeitura, Secretaria Municipal da Educação, Conselho Municipal de Educação e colegas diretores que estão aqui para debater um grande impasse, porque a grande questão é a dúvida. Como foi dito, nós éramos coordenadores pedagógicos e, de repente, vem a lei, a 118, e naquele momento já houve um debate sobre a possibilidade de eleição, de participação do pleito ou não. Naquele momento, em 2014, nós conseguimos participar do pleito, porque até então não havia um consenso em relação à nossa candidatura. Então, nós conseguimos fazer a participação do pleito, vencemos a eleição, e agora nós estamos novamente em outro impasse. Se é possível a participação da reeleição. Como pontuei, a grande dúvida. Alguns colocam que, não, tranquilo, vocês têm direito à reeleição, porque vocês já assumiram essa questão da lei, participaram da lei, foram contemplados. E agora existem outras questões que, de acordo com a lei do artigo 3, que diz assim: são elegíveis para o pleito direto para a escolha de diretor. A linha D. Nos 4 anos que antecedem a eleição, tem atuado como regente de sala de aula em pelo menos 2 anos. Nós não nos enquadramos nesse artigo, tampouco nessa linha. Então, logo não podemos participar da questão da eleição. Daí vem a questão do artigo 5º, nas escolas... não é no artigo 5º, é no 14. Artigo 14. O diretor eleito na forma prevista nessa lei será nomeado pelo prefeito municipal. Parágrafo único. O mandato de diretor será de 2 anos, permitido a reeleição para mais um mandato consecutivo. Ou seja, de acordo com esse artigo, nós nos enquadramos e os diretores aqui presentes podem participar do pleito. Daí, chama a atenção também o artigo 19, os demais procedimentos, normas e orientações eleitorais para a escolha de diretores de escolas municipais e CMEIs serão fixados pela Secretaria Municipal da Educação. Ou seja, de acordo com esse artigo, a Secretaria tem autonomia para nos dizer se participamos ou não. E chamo também a atenção do artigo 20, o disposto na linha D do inciso 1 do caput do artigo 3º dessa lei, não se aplicará na primeira eleição de diretores de escola a realizar-se após a publicação dessa lei. Então, graças a esse artigo 20, nós conseguimos participar do pleito. Mas, como eu coloquei, existe uma dúvida e não sabemos se, de fato, após protocolar nosso plano de ação, se vai ser deferido ou indeferido. Então, existe esse impasse. E nós queremos participar do pleito, porque o pleito diz, pelo menos, que é de forma democrática, e da forma que está, que, ao meu entender, está de forma engessada, surgem essas dúvidas. Então, estamos aqui para debater sobre. Obrigada, Alex. Está aberta a palavra, se mais alguém quer se posicionar. Eu acho que primeiro vamos deixar os diretores que estão nessa condição se posicionar, depois passamos para a secretaria e para o conselho e também para o sindicato. Pode ser dessa forma? Então... Bom dia, vereadora. Bom dia, vereadores.
Meu nome é Franciele, eu sou diretora da Escola Municipal Ivo Welter e estou na situação de que, antes de ser diretora de escola, eu estava na coordenação pedagógica. Eu só queria complementar o que o meu colega Alex disse e ir além disso. Em nenhum momento, assim, a lei só fala na palavra reeleição no artigo 20. Então, nós temos que também pensar na reeleição e quais seriam esses critérios para a reeleição. Se seriam os mesmos ou se nós pensaríamos em outras questões. E em relação aos atestados, vereador Mosconi, nós concordamos, né? Até brinco com os meus colegas que eu não posso nem pegar catapora, né? Porque a catapora, os médicos estão dando 14 dias de atestado. Então, assim, que sim, nós temos que repensar na quantidade de dias que está colocado aqui, porque qualquer gripe ou pneumonia nesse sentido são mais de 10 ou 20 dias de atestado. Mas que também nós temos que pensar que o trabalho do diretor depende muito daquilo que ele acompanha no dia a dia, esteja ele em sala de aula, esteja ele na psicopedagogia, esteja ele na coordenação pedagógica. Então, sim, nós temos que estabelecer dias, porque até pelo o Estatuto dos Servidores, se não me engano, e a Márcia me corrija, Márcia, porque eu não estou lembrada, tá? 150 dias de atestado faz com que o servidor já perca o direito a férias. Então, nós temos 200 dias letivos. Se o servidor ficar 150 dias fora da escola, por mais que seja a vontade da comunidade que ele se torne diretor, mas ele não acompanhou aquele último ano letivo na escola. E isso provavelmente vai dificultar o trabalho dele, e se o trabalho dele está dificultado, também dificulta o trabalho e o andamento da escola. Então, eu acredito que a gente tenha que pensar nisso, mas também nós não podemos deixar muito à vontade. É como o vereador colocou, que se ele estiver agindo de má fé, ele vai responder por isso, né? Mas cabe também ao grupo de servidores e à comunidade pensar na presença efetiva desse servidor anteriormente na escola. E ainda digo mais, eu digo que eu estou me sentindo prejudicada, eu vejo que o direito à democracia e a isonomia nessa lei, ela vem ferindo no inciso, né, na linha D e em outros artigos da lei. Então, nós brincamos, vereadora, que se nós soubéssemos disso tudo, nós estaríamos todos candidatos a vereadores aqui hoje. Porque, como você colocou para nós, né, e o vereador Mosconi também nos colocou, nós podemos nos candidatar a vereadores e recandidatar, e vai depender da comunidade. Então, nós também temos que deixar a comunidade decidir quem é que será o diretor daquela escola, e nós também temos dentro das escolas o regimento interno. Se a questão nós queríamos evitar as chamadas dobradinhas, o regimento interno tem autonomia o suficiente para colocar essa questão no momento em que o professor for se candidatar à coordenação pedagógica. E também nos preocupa, porque a coordenação pedagógica dentro de uma escola, ela é o coração. É ela quem impulsa. Nós, diretores, somos só a cabeça. Então, se o professor tem a intenção de ser coordenador e futuramente diretor, ele vai pensar muito antes de ser o coordenador. E aí a gente acaba entrando numa outra questão. Se é difícil ter candidato a diretores nas escolas, vai ser difícil ter candidato a coordenadores também. Muito bem, Franciele. Só para retomar a palavra, acredito que seja pertinente nós pontuarmos por que dessa linha D do artigo 3º. Em 2014, na organização dessa lei, participou o sindicato, e o sindicato, naquele momento, alegava que existia as chamadas dobradinhas que a colega Franciele pontuou. O que é a dobradinha? Uma hora sai coordenação, depois diretor, e fica trocando a função. Então, devido a esse impasse, essa questão problemática, o sindicato, naquele momento, entrou na discussão, foi organizada uma comissão para a elaboração dessa lei, e o sindicato realizou uma enquete. E nessa enquete, pontuava o seguinte: era uma votação sobre essa questão da linha D. E perguntava assim: consulta do artigo 3º da linha D. Manter, supressão ou modificação dela. E teve como resultado 307 votantes para manutenção, 117 para supressão,
177 para supressão e 222 para modificação. Daí no resultado coloca assim: considerando que a opção de modificação é consequentemente manutenção, conclui-se que 529 manutenção e supressão 177. Assim, é bem interessante o sindicato ouvir os servidores, só que nós pontuamos aqui como um tanto duvidosa esse resultado, porque ao nosso ver, supressão e modificação significa que o artigo não permanecesse. E o sindicato pontuou como manutenção. E em outro momento o Pedro, como representante da comissão, pontuou que nas reuniões o sindicato que pontuava que precisava ter na lei essa manutenção da linha D do artigo 3º. Ou seja, nós estamos pontuando aqui que essa questão deveria ser repensada. Até a Vera Alice, como membro do Conselho Municipal, pontuou em uma outra reunião que existe a proposta de alteração para rever essa questão. Só que ela não vai se enquadrar nesse pleito, somente após o próximo pleito, em 2018. E nós acreditamos que é uma questão problemática e precisa ser repensada agora, porque fere a questão da democratização. Mais alguma diretora quer se posicionar? Rony? Bom dia, vereadora. Bom dia aos vereadores. Bom dia a todos. O que nós estamos discutindo aqui, na verdade, é o que nos fere neste momento, né? Nós estamos aí em reuniões, e nós não temos resposta, né? Nós tivemos reunião com todo o conjunto, né? Com o sindicato, Conselho Municipal, Secretaria da Educação, e nós não temos resposta. Então, o que nós queremos? Claro, tem-se a discussão da linha D, né? Até porque o colega Alex colocou agora. Tem-se a discussão da questão dos atestados médicos, mas que isso, hoje, pode ser para frente, discutido isso para frente, para o pleito de 2018. Mas o que nós queremos hoje é uma resposta para a reeleição. Porque a lei diz que nós não podemos nos reeleger, porque nós ficamos fora de sala de aula. Nos últimos 4 anos, nós ficamos 2 anos fora de sala de aula. Mas a lei também diz que eu posso me reeleger. Então, nós precisamos dessa resposta. E que até hoje nós não tivemos ainda, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, só para reiterar aquilo que os colegas disseram, esta é a dúvida. O que é que nós podemos fazer nesta situação, neste caso? Porque, como falamos na reunião de segunda-feira com o vereador Mosconi, se isso for indeferido, se nós formos, né, porque assim, a sugestão até esses dias conversando com o professor Pedro pelo telefone, o professor disse assim, protocolem a candidatura de vocês. E aí, se for indeferido, vocês vejam qual é o próximo passo que vocês darão. Sim, o próximo passo que nós daremos será ir para onde? Vamos para o Ministério Público? Vamos para onde? Vamos entrar na Justiça? Vamos entrar na Justiça. E aí nós não teremos... e daí vai cancelar a eleição de diretores nesse ano? E em janeiro nós não teremos nenhum diretor nas escolas? Como vai ficar isso? Né? Então, são questionamentos que nós fizemos até agora e que nós não temos resposta. E é por isso que nós estamos aqui. Né? Nós precisamos chegar a um denominador comum nesse sentido. Né? É isso que eu queria colocar e dando o meu apoio aos colegas que já falaram. Continue o debate. Bom dia, senhora presidente, os colegas vereadores, os colegas aqui. Acredito que já foi colocado tudo aquilo que a gente vinha discutindo e também estou com meus colegas aqui. Acredito que a gente só quer tirar as nossas dúvidas e ter o nosso direito à reeleição.
Obrigada. Cecília, você está na Walter Fontana? Só para ficar registrado. A Rony está no Olívio Beal, a Fran já falou que era da Ivo Welter. Mais alguém quer se pronunciar? Então, passamos a representante da Secretaria de Educação, Pedro. Bom dia, presidente da comissão, demais membros da comissão e outros representantes aqui presentes, diretores, conselheira e dos sindicatos também. Em princípio, eu gostaria de colocar, saiu hoje a publicação da instrução normativa para as eleições de diretores das escolas municipais para esse ano, que será uma eleição conforme a lei prevê para o mandato de 2 anos, próximos 2 anos. E já está posto, a polêmica está posta aqui, e as dificuldades a gente sabe. A comissão, na verdade, o Alex se reportou ao artigo 19 da lei. O artigo 19, de fato, ele fala da organização das eleições, que compete à Secretaria da Educação. Os demais procedimentos, normas e orientações eleitorais para a escolha de diretores de escolas municipais e CMEIs serão fixados pela Secretaria Municipal de Educação. Isso diz o artigo 19. Mas ele não permite, lógico, que nós façamos qualquer instrução ou orientação que não esteja de acordo com a lei. A lei, infelizmente, ela deixa dúvidas. E esse é o grande impasse que nós temos. Então, a linha D do artigo 3º, ela estabelece que tenha que estar em 2 anos em regência de classe, dos últimos 4 anos antes da eleição. O artigo 14, ele já estabelece um conflito com esse item, ou seja, da linha D do artigo 3º, dizendo que o diretor tem direito a uma reeleição. Então, como vocês foram eleitos diretores, a meu ver, isso é uma opinião pessoal minha, eu sou presidente da comissão de eleições da Secretaria, no entanto, não tenho o poder de interpretar a lei se ela for vista de forma diferente. Pelo que diz, os diretores que exerceram um mandato têm direito a uma reeleição. E, nesse sentido, vocês já disseram que vocês se sentem no direito. O artigo 20 diz que a aplicação da linha D do artigo 3º não se aplica à primeira eleição depois da aprovação dessa lei, que foi a eleição que vocês participaram para serem eleitos diretores. Agora, quem vai interpretar o que nós, comissão da Secretaria, devemos seguir, é um parecer do jurídico, que nós já solicitamos pela Secretaria da Educação ao jurídico da Prefeitura, e nós estamos aguardando ainda a resposta e esse parecer, para depois definirmos. Por isso que eu falei esses dias para a Rony, que me consultou sobre a possibilidade ou não de participar da eleição, que faça a inscrição conforme prevê a instrução. Tem um prazo, a lei prevê a eleição em novembro, e nós precisamos dar um espaço de tempo para que possam se organizar em relação ao plano de gestão e assim por diante, e fazer a sua inscrição. O que ocorrer depois, é lógico que a comissão vai seguir o parecer que o jurídico da Prefeitura nos emitirá, independente da minha opinião pessoal, que eu já expressei aqui. No entanto, temos que aguardar. E não temos nenhum interesse em prejudicar. O que está posto na lei, sem dúvida, é conflituoso, mas foi uma luta, inclusive, da categoria, ou seja, do sindicato, na época que foi refeita ou reorganizada essa lei, em 2014, para que se incluísse esses itens que hoje estão gerando essa polêmica. Não tenho individualmente como tomar uma decisão diferente. Agora, quanto à possibilidade de alterar a lei ainda hoje, isso não compete a mim, não compete à Secretaria da Educação e nem aos próprios diretores. Mas a Câmara Municipal, se tiver essa possibilidade, que eu não tenho essa informação precisa, aí é outra discussão. Se ainda houver
prazo e espaço de tempo para discutir isso antes dessa eleição. Me permite a palavra? Muito bem. Vereador Tita, antes de, não sei se seria no mesmo, Não. Você faria aquele questionamento? Então tá, pode fazer depois. Rapidamente, na verdade. Desculpa, acabei atropelando aqui, mas eu confesso que eu achei que a lei de 2014, eu não sabia se ela tinha sido anterior ou posterior à eleição. O que está em vigor é a lei anterior, a gente precisa alterar a lei, realmente, para que haja a possibilidade. Essa interpretação jurídica eu não tenho dúvida. A forma, do jeito que está, a lei, na verdade, ela não pode agora, de qualquer forma, permitir. A gente precisa alterar essa lei para que vocês possam. A gente tem tempo para fazer isso, a eleição é em novembro, né? Então, nós precisamos alterar a lei. Da forma que está a lei, eu não sabia, peço desculpas, eu não sabia, mas a lei é de 12 de setembro de 2014, então vocês estão enquadrados nela. Precisa haver uma alteração da lei e a Câmara tem essa prerrogativa. Então, a gente precisa fazer isso. Se for esse o consenso, nós podemos alterar, mas da forma que está hoje não é possível. Acho que tem que ser bem objetivo. Não vamos ficar divagando em hipóteses aqui, porque a lei expressamente nos dá o norte. Então, nós temos a possibilidade de alterar, se for a vontade coletiva, e eu não estou aqui para impor a minha, eu estou aqui para realmente perceber aquilo que a comunidade quer, considerando que não é a área que eu tenho plena percepção, então, nos municiem que a gente precisa alterar a lei. Obrigado. Antes de dar continuidade, eu só gostaria... A lei foi anterior, né, à eleição. Naquele momento... pelo que já foi dito aqui, alguns, ou a grande maioria, eram coordenadores, todos eram coordenadores e coordenadoras, e houve a permissão. Eu gostaria de fazer a pergunta se houve a permissão na normativa, essa questão foi colocada na normativa naquele momento, ou a própria lei? O artigo 20 já prevê isso. No artigo 20 da lei. Então. Então, vamos lá. Tá, ali que foi o impasse, né, que se tivesse colocado que só na outra, então está entendido. Veralice? Bom dia a todos, a presidente da mesa, aos vereadores presentes, aos diretores, secretária Carmen, Pedro, Márcia. Eu acho que esses momentos eles são grandiosos. Talvez a gente não precisasse estar aqui discutindo essas questões se tivéssemos lá atrás discutido de outra forma, né? Quando o Alex traz aí questões que estão postas dentro da lei, que a gente sinaliza, por exemplo, eu já julgo que, do meu ponto de vista e da discussão da legislação, é inconstitucional a questão dos atestados médicos, que eles estão postos aí. Por outro lado, eu vejo assim, já foi encaminhado por um vereador dessa casa um pedido para reformulação da lei, desta lei, e que esse pedido ele já está em discussão no Conselho desde os meses de junho, julho e agosto. Nós já estamos discutindo para fazer a alteração da lei. Já estivemos também conversando por isso a gente já conversou com diretores, com todos os diretores, não são só 4 que estão com essa questão, mas são 8, me parece, né? Então, já discutimos com todos os diretores em reunião, onde nós contamos também com a presença da Comissão de Educação, representada pela vereadora Sueli. Já estivemos também em reunião com o sindicato, o conselho, na tentativa de tentar formalizar esse parecer em tempo, né? E dentro do tempo que nós temos agora do período eleitoral, o meu ponto de vista, Mosconi e demais vereadores, é que, de fato, é esta casa que vai ter que mexer com a lei. Naquele momento, quando a gente estava discutindo, a gente até sinalizou que não teria outro caminho a não ser, de repente, para ser rápido, né, porque nós precisamos de tempo, que a Câmara, então, fizesse a alteração da lei. E aí esbarramos em uma outra questão. Quando nós discutimos com os diretores, uma diretora levantou assim: quem fez essa proposta, que está na linha D, não foi o conselho, não foi esse diretor ou aquele, foi a categoria através do sindicato. E aquela diretora sinalizou, e todos os diretores acordaram numa reunião que nós fizemos na Copagro, não lembro qual foi a data, mas foi lá no Seju da Copagro, há um mês e meio atrás,
nós não podemos alterar a lei, segundo a diretora, nós não poderíamos mexer sem consultar novamente a categoria. Aí esbarramos em um problema, que todos os diretores que estavam ali foram favoráveis à proposição daquela diretora, que nós não poderíamos, enquanto categoria que estávamos lá discutindo, alterar a linha D sem consultar os professores, porque foram os professores, através do sindicato, que fizeram a proposição da linha D. E aí, vários professores e alguns representantes ligaram já para o Conselho, questionando sobre a questão da linha D, no sentido de manter e não de retirar. Nós somos contra, o Conselho já discutiu, em vários momentos fomos contra, no momento que foi colocado dentro da lei a linha D, e aí nós fizemos já uma enquete que não levamos ainda para a escola, diante do momento que nós estamos vivendo de demanda muito grande de trabalho com as promotorias, não foi ainda para a escola, mas existe esta proposição. Então, eu acredito que o caminho imediato é a alteração da lei. Só que só estou sinalizando que foi pontuado pelos diretores que alterar a linha D deveria de ouvir novamente a categoria. O Conselho tem parecer favorável, sem problema nenhum. O parecer nosso é favorável pela alteração dos itens levantados aqui. O Conselho acredita e nós defendemos a seguinte ideia. Desde que eu estou disposta e a comunidade me elege para ser diretora, a comunidade vai me manter na direção por quantas vezes a comunidade acordar. Agora, por outro lado, nem todas as pessoas têm o jogo, as estratégias e a possibilidade, a destreza de ser diretor de uma escola. Então, eu acho que se está acontecendo a famosa dobradinha em alguns estabelecimentos, é porque as pessoas não se posicionam para assumir a direção. Se a pessoa vai continuar sendo eleita por várias vezes, cabe à comunidade definir se vai permanecer lá ou não. E naquele momento, o que eu estou discutindo aqui não é uma ideia minha, é uma ideia dos conselheiros, dos 12, 24 conselheiros que nós temos, 12 titulares. Né? Então, o Conselho é contra o que está na linha D. Nós queremos, e a nossa defesa é de que seja retirado e que seja aberta a possibilidade das pessoas se reelegerem. E porque nós precisamos de diretores. Então, nós temos, assim, poucas pessoas que assumem as direções. Um exemplo, as últimas eleições de diretores que nós tivemos, 12 deles foram indicados pelo Poder Executivo. E isso é uma questão que fere a nossa democracia. Nós precisamos abrir a possibilidade da democracia, da participação das pessoas, e já que nós temos o interesse do diretor, das pessoas para serem candidatas e para ser eleito diretor, nós precisamos defender e qualificar essas pessoas. Se está acontecendo algum problema, cabe à SMED, ao Poder Executivo, oferecer formação para que essas pessoas se qualifiquem e não precise estar trocando o tempo todo ou estarem indeferindo as possibilidades das pessoas estarem na gestão. Né? Então, essa é a nossa posição, de que a gente possa, de fato, fazer a alteração da lei, o medida do possível, o mais rápido possível. Agora, tem aí a questão de ouvir a categoria. Para mim, isso eu acho que é um dado que foi levantado numa reunião de diretores e que nós assumimos com os diretores, do meu ponto de vista. Obrigada. Antes de dar continuidade, eu quero convidar a nossa secretária interina, Carmen. Por favor, venha conosco também aqui, sente-se no plenário. O que foi levantado pelo professor e diretor Alex, realmente, pegando aqui, eu estou pegando agora aqui, contagem de cédulas, quantidade. 307, manter. Falando da linha D, artigo 3º, né? Manter. 307, dá 41%, 41,77%. Eram 3 questões. Deveria manter, supressão ou modificação. Quem fala que deve ter a supressão é para tirar. Modificação é para mudar. Aí essa modificação não ficaria claro em que forma que deveria ser modificado. Me permite, vereadora? Tá. Deixa eu só... temos lá qual é a modificação que eles propunham. Ah, tá. Se você quiser, eu posso... Tá, então eu gostaria para que a gente pudesse. Eles propunham a mudança no sentido de diminuir a quantidade de tempo. Lá na lei propunha 2 anos. A proposta de alteração que veio da base foi de manter 1 ano, pelo menos, em sala de aula. Na verdade,
manter seria manter da forma que estava, supressão, suprimir a linha D, e a modificação seria só no item da quantidade de tempo. Daí já é uma outra questão. É que aqui só está da forma assim direta, não diz a questão de modificação do. Tá. Fazer uma consideração. Tá, okay. Desculpa, mas o vereador Reinaldo B.O. pediu a palavra antes. Um detalhe que eu observei também, senhora presidente, no meu ponto de vista, uma questão de justiça, né? Por que o diretor não está em sala de aula? Não é por força da função que ele está ocupando, o diretor? Então, há um contrassenso aí. Porque se ele não pode estar em sala de aula, é porque ele está ocupando a função de diretor. Então, no meu ponto de vista, está havendo uma injustiça. Rapidamente, só o que eu queria dizer é que são funções distintas. Não é por estar na sala de aula que vai aumentar a capacidade dele dirigir ou coordenar. Pode ser que a pessoa tenha uma predisposição, uma propensão, uma habilidade extrema para ser diretor, e não é 1 ano ou 2 na sala de aula que vai aumentar a sua capacidade de participar da coordenação ou da direção. Enfim, para mim é uma percepção meio lógica. Acho que o que deve prevalecer é a democracia. É evidente que ninguém, goela abaixo, vira diretor ou coordenador. Eu quero crer que não é dessa forma e faço essa percepção que para mim é lógica. Não é porque vai estar na sala de aula que vai estar mais capacitado para dirigir ou não. Pelo contrário, se estiver fazendo a função de coordenação ou de direção, vai ter uma visão plena da escola que deve dirigir ou coordenar. Márcia, agora se quiser fazer as ponderações. Então, bom dia a todos e todas. Assim, eu gostaria muito de esclarecer como se deu, então, a questão da lei de diretores, da alteração da lei de diretores. Então, toda essa discussão, tá, ela teve um encaminhamento de uma comissão na qual existiam 2 membros do sindicato nela representados. São, então, uma comissão composta por 12 pessoas, na qual tínhamos 2 membros lá dentro, certo? A lei de diretores, ela foi repassada para todos os locais de trabalho, para que todos, a orientação do sindicato, é que todos fizessem a leitura da lei e encaminhassem ao sindicato por escrito as sugestões que os locais de trabalho tinham como dúvida para que o sindicato pudesse fazer a defesa na comissão. Temos lá tudo registrado, lá no sindicato, tá? É importante frisar isso. Então, assim, de todos os questionamentos que foram levantados, os pontos mais críticos foram essas questões aí. A questão de estar em sala de aula, a questão dos atestados médicos, a questão, que naquele momento era de estender a eleição lá por mais 1 ano, para que ela pudesse ficar junto com as eleições do CEMEIS, né? Então, assim, qual é a postura do sindicato diante destas papéis que chegaram até o sindicato? Levantamos quais foram os pontos mais críticos, tá? E levamos a consulta aos locais de trabalho. Nesta consulta, nós fizemos, então, ali a leitura que o Alex faz, parece-me assim que ficou vaga o tipo da escrita, que a consulta foi colocada lá. Porém, isso já havia sido discutido amplamente, tá? Talvez não tão amplamente quanto necessário, porque hoje a gente percebe o seguinte, que mesmo todas essas pessoas tendo votado, talvez elas não tivessem o esclarecimento necessário, talvez elas não tivessem feito uma projeção futura de como que isso ia implicar ali no seu local de trabalho. Concordo e acho que isso é bem possível e cabe aqui a discussão. Porém, qual é a postura do sindicato diante de um conflito? Consultar a sua base. E foi o que o sindicato fez. Percorreu todos os locais de trabalho, temos as listas de presença, de assinatura, temos as cédulas lá no sindicato ainda arquivadas, tá, com a consulta, e nela, então, veio a resposta dos servidores.
tá? Que era, então, de manter a linha D, como vocês já nominaram aí a quantidade de votos, e a alteração também, que era de reduzir o tempo, de 2 para 1 ano, ao invés de manter 2, 1 ano, pelo menos, em sala de aula. Isso foi o que a categoria trouxe. E isso foi o que os 2 representantes da comissão levaram até a comissão. A comissão, composta de 12 pessoas, concluiu que era importante manter naquele momento essas duas, então, esses dois anos aí dentro de sala de aula. Tá? Questão de justiça, injustiça, tem aí, então, uma série de pontuações que vocês fizeram, que são todas pertinentes, mas a postura do sindicato qual é, então? Participamos da reunião lá com os diretores, né? E uma diretora levantou a questão, então, que a categoria deveria ser consultada. O sindicato se colocou prontamente à disposição de promover novos debates, para que seja amadurecido todas essas questões de justiça, de liberdade, de não ferir, enfim, vários princípios aí que estão sendo feridos. Então, o sindicato se dispõe a fazer toda a discussão. O que a gente não quer, enquanto sindicato, é atropelar as coisas. Único ponto, tá? E também, assim, a Vera Alice já comentou a questão do atestado médico, a gente fez reuniões com os diretores também na orientação jurídica, que eles têm aí um respaldo, né? E eu gostaria de esclarecer uma questão que o Mosconi levantou ali, da questão dos ADSs, que estão sendo impedidos de participar, né? Na verdade, naquele momento que surgiu toda a discussão da eleição, os ADS, eles fazem parte do quadro geral, eles não fazem parte do magistério. Então, o promotor se posicionou, foi feita uma consulta, os próprios pessoas interessadas fizeram uma consulta ao Ministério Público e ele que fez essa recomendação de que, devido ao fato de eles não serem do quadro geral, eles não serem do quadro do magistério, eles teriam impedidos. O sindicato tem, inclusive, uma ação na Justiça, questionando esse mérito deles terem a formação, executarem a mesma função do professor, porém, não estarem enquadrados, inclusive com um salário mais baixo do que o professor. Mas isso é uma outra discussão, né, que cabe aí também outros questionamentos. Regra, pelo que está ali, pelo que consta dos ADS, pelas discussões que têm sido feitas, de fato, o que está na lei procede em outras situações. Por exemplo, tem um termo de ajustamento de conduta que indefere ao ADS de assumir a função de diretor, de assumir a função da gestão da sala de aula e de ser chamado de professor. Isso existe, está aí o termo 07/2014. Então, assim, só para encerrar a minha fala, nós não somos, achamos que tem pontos conflitantes sim na lei, tá? Achamos, até inclusive quando ela é colocada em prática, a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, lá na discussão dos atestados médicos, a própria categoria nem se tocou, nem teve esse detalhe. Qual foi o detalhe que mais chamou a atenção da categoria? A questão do tempo em sala de aula e a questão de estender a eleição para mais um ano, que naquele momento era. Então, assim, tem conflitos aí que devem ser resolvidos, sim, só que penso que também devemos ter aí discussões, amadurecimento da própria base, própria categoria, que realmente não é por força de uma lei que a gente deve impedir o trabalhador de se colocar, e sim por um amadurecimento político, de discussões dentro dos seus locais de trabalho, que devem, sim, votar naquela pessoa que eles julgam ser a melhor ali para representar eles dentro de um espaço escolar. E dando prosseguimento à fala da Márcia, se a gente fizer também a toque de caixa essa alteração sem consultar a base, nós vamos ter as consequências, do meu ponto de vista. Vamos ter as consequências, por quê? Porque a base, inclusive essas pessoas que votaram, que se posicionaram, eles devem ser ouvidos. Só que nós não fizemos, a enquete está pronta, nós não fomos para a escola coletar o resultado porque nós queremos fazer isso que a Márcia propôs, que é uma discussão. E não é discutir em cada escola, ou é discutir com a categoria. E aí, para esse ano, inviabilizava. A gente não conseguia, dentro do tempo que nós temos, com tantos ofícios da promotoria que nós estamos respondendo,
4, 5 por semana, a gente não conseguia, enquanto sindicato, enquanto conselho, ir de escola em escola consultando a base. Por isso a gente deixou para depois. Antes de eu passar a palavra à secretária Carmen, eu acredito assim que o que está em debate, essa é a minha opinião bem peculiar, não é excluir a linha D do artigo 3º. É organizar para esta eleição, vamos dizer, a vida das pessoas que tiveram o seu direito de reeleição. É isso que está em pauta. Nós não vamos retirar, porque realmente a categoria que colocou e houve toda... e foi bom o esclarecimento da Márcia no sentido de dizer que eram duas questões, na verdade. Uma questão era manter ou suprimir e a outra era alterar o tempo. Então, aí... compreendi melhor essa enquete. Agora, nós não estamos aqui, pelo menos é essa a minha visão, e até enquanto professora, eu diria que se fosse isso, eu também seria contra de fazer. O que nós precisamos achar uma solução para algumas pessoas que nesse momento foram prejudicados, injustiçados, não importa qual a palavra, mas foi tolhido o direito de reeleição. É isso? Vou passar, então... Eu peço permissão, antes da secretária, porque o que eu tenho a falar é continuidade em relação a essa questão. Parabenizo a professora Vera Alice, membro do Conselho, em relação a retomar essa enquete, porque eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores. Quem participa do pleito não é só a base. Existem os pais e os funcionários lá. E nem todos são sindicalizados. Nós chamamos a atenção na educação, quem participa, pelo menos dos servidores que participam do pleito, são mais de quase 1.600 pessoas envolvidas, fora os pais. E nessa enquete participaram 735 pessoas. Eu chamo a atenção assim, de fato, temos que consultar a base. Só que não é só a base que participa do pleito de eleição de diretores. Existem os pais. E nas escolas nós temos os conselhos escolares agora, que é o órgão máximo ali da instituição. Então, professora Vera Alice, ao fazer essa enquete, vamos considerar também o conselho representante dos pais, porque eles participam do pleito. Então, essa decisão não cabe somente à categoria, aos sindicalizados. E a gente tem que chamar a atenção dessa participação. Será que 730 e alguns vão dizer como deve ser? Por isso que nós pontuamos, é algo duvidoso. E pelo fato de ser duvidosa, ela gera essas outras questões. Ou seja, ela não foi pensada de fato. Obrigada, Alex. Eu não sei se... Vida de secretária. É assim mesmo. Secretária Carmen, por favor. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Não vou pedir desculpa para o atraso, porque não justifica, ok? Mas eu só tenho uma fala muito simples, não simplista, que dá o nosso entendimento na função de secretária. Em momento ou tempo algum, eu vou começar de novo. Em momento e tempo algum, a Secretaria Municipal da Educação, tá? Ela só tem um único desejo. Ela não quer restringir em absoluto nada. O desejo da Secretaria Municipal da Educação é que tenhamos professores candidatos para as eleições. Este é o nosso propósito. Vou reforçar, olhando para os meus colegas, professores e diretores, em momento e tempo algum, nós não temos restrições. É o pensamento da Secretaria. Nós somos favoráveis à democracia sempre. E também, só para concluir a minha fala, no momento em que esta lei ela foi discutida, e muito discutida, pela comissão, nós tínhamos representantes da categoria, o sindicato. Nada foi feito
que não tivesse a participação democrática. Só para dizer, é importante, a Secretaria quer números de candidatos. A nenhum condutor desse município, de tempo algum, talvez tempos antes, quando nós não tínhamos direção, que nós tínhamos indicação, e eu vivi esse tempo, desde que começou a acontecer as eleições, a nenhum dirigente municipal, a ele fica difícil dizer quem eu quero. Aí, essa atual administração, nesse momento, ela já pedia para a secretária titular, por favor, para as escolas que não apresentaram candidatos, indiquem nomes. Isso dificulta. E a questão dos atestados, que eu tenho algum parecer particular, eu só queria fazer uma ressalva. Se for catapora, é doença infecto-contagiosa. Esse atestado, ninguém em sã consciência vai contar como tempo, porque qualquer doença infecto-contagiosa, a primeira coisa, conjuntivite tira de sala de aula, catapora tira de... Então, assim, eu acredito que este quesito, se entrar para qualquer instância, ele vai ser atendido. E a questão dos atestados, tudo isso entra dentro dessa conversa que Veralice já falou, que Pedro já colocou. Se nós temos que rever para coisas melhores, e tudo, eu vou cumprimentar a presidente do conselho, e também a representante do sindicato. Precisamos pensar seriamente, porque as coisas mudam, elas evoluem, os pensamentos, as ideias, elas têm os seus momentos, certo? E eu queria cumprimentar também, encerrando a minha fala, tem um grupo de diretores aqui que está representando, eles querem ser diretores. É uma coisa muito deliciosa saber que tem alguém que quer. E se olhar para algum deles, a gente sabe por que eles querem. E assim, e nós precisamos estimular todos, professores, que venham concorrer ao pleito. É só para reforçar, nós não temos nada, mas nós não vamos atropelar a lei. A lei ela foi assegurada por toda uma comissão. Bom dia. Obrigada, secretária. Vereador? Eu gostaria de sugerir alguns encaminhamentos práticos aqui. Eu vejo a lei jamais pode ser restritiva. A lei ela é restritiva no direito dos que querem. Tá? A minha sugestão, eu até tinha escrito isso, Carmen, na questão, por exemplo, do inciso I. Aliás, no artigo 3º, no inciso 1º, no item I, justamente acrescentar a questão, né, a exceção às doenças infecto-contagiosas. E no inciso 2º, também, lá quando trata dos CMEIs, também acrescentar nesse dispositivo a exceção, né, às cirurgias, né, e as cirurgias com exceção das corretivas, aí, mas também das doenças infecto-contagiosas. Acrescentar esse dispositivo. E na questão aqui do item D, eu alteraria isso aqui para 6 anos, né? Ou suprimir completamente isso, que me parece a supressão também não traz malefício nenhum, porque a democracia ela vai ser exercida por um colegiado de professores, pais, estudantes, em algumas servidores. Então, é a democracia que vai dizer quem pode e quem não pode. Né? É o exercício democrático e o direito de todos de se candidatarem. Né? Então, eu particularmente suprimiria. Se não der para suprimir, 6 anos. Então, você vai ficar 2, 4 de diretor, volta 2, pode ocupar a função de coordenador, mas eu acho que o melhor aqui, ou passa para 6 anos e extirpa esse item aqui, tirando ele da lei. Eu acho que são os dois quesitos aqui que trazem divergências. Nós podemos, de repente, num processo aqui, projeto de lei, a Câmara pode fazer a redação hoje, ele é lido segundo, nós podemos pedir regime de urgência em votação, em 20 dias, 30 dias no máximo, ele é votado, e a única coisa que nós precisaríamos para aprovação da alteração dessa lei, pro forma,
é que uma lei que altera a questão da educação precisa ser submetida ao Conselho. Aí é uma ata do Conselho aprovando essas duas deliberações e aqui, final de setembro, está tudo regulamentado e todo mundo pode participar democraticamente do processo. Alguém mais quer? Pedro? Quanto a essa sugestão do Mosconi, eu proponho que a comissão, se for para propor alguma alteração na lei, consulte o que o Conselho já discutiu e nós temos isso documentado, inclusive em ata. E tem alguns itens a mais até que poderiam ser sugeridos para, se for mexer na lei. Né? Ótimo. Teria toda uma alteração da lei, porque nós teríamos aí, o Conselho já estudou, já tem até parecer quase pronto, nós estávamos esperando a enquete, porque assim, ó, se vamos lidar com a lei, vai mexer só aqui, o que nós estamos discutindo, que é a questão da reeleição, ou vamos alterar a lei como um todo? Porque se vamos alterar a lei como um todo, nós temos outras discussões que já foram feitas, né? E aí, o que eu volto atrás é como que fica, não é uma questão só minha, mas é uma questão discutida em grupo. Como que fica, porque daí o Conselho assumiu também, e o sindicato também assumimos com os diretores a discussão com a base. Né? Então, como é que fica essa outra discussão? Nós vamos alterar aqui, entre nós? Não. Essa é a questão. Eu vejo, Veralice, eu sei que questão de tempo, enfim, mas nesse momento, se pensar para dar a possibilidade de quem estava coordenador e foi diretor então, e que só isso. alteraria isso e as outras discussões, as outras discussões que não estaria aí poderia ser, senão aí se nós formos fazer toda a alteração não vai dar tempo para fazer até antes da eleição. Isso é fato. Por isso até eu disse que se de repente, quando se pensou lá no artigo 20, se lá já tivesse, né, aquilo que a Márcia falou, acho que a professora Carmen também colocou, no sentido, a nossa secretária colocou, quando você vai aplicar a lei que você percebe as questões, então, nesse sentido, se tivéssemos já visto esse detalhe, que não é um detalhe qualquer, é um detalhe importante, já teríamos alterado ali também no artigo, já colocado no artigo 20 também essa questão, exceto quem está em coordenação nos 2 anos anteriores. Um tempo de adaptação, talvez, para que essa pessoa pudesse se prevenir, né? Eu quero ser candidato, então eu vou dar um tempo, sei lá. Isso, né? Então, faltou isso. Um período de adaptação. Isso, faltou isso. Uhum. Fazer uma pergunta só para a Veralice. Nessa ata que vocês fizeram, estaria contemplado, então, essa questão do atestado e a alteração do item D? Já? Os atestados também nós discutimos sobre eles. Eu só tenho que rever como que ficou dentro da questão dos atestados. Que aí dá para, aí na verdade ganhamos tempo que aí dá para. Só que a nossa preocupação, Mosconi, tem vários outros itens. Sim. Então nós vamos mexer agora com essa questão e os demais itens, né? Então existe uma preocupação nossa, porque nós assumimos com a categoria, nós queríamos fazer uma enquete, queríamos fazer uma discussão para a gente fazer a alteração da lei. Então, de repente, se nós vamos fazer uma alteração para possibilitar que os colegas sejam candidatos, talvez teria que ser alguma coisa meio que transitória para esse momento. Com Minha sugestão é que seja transitória. Com a possibilidade de continuarmos com as demais discussões e as outras enquetes que precisam ser feitas para fechar depois. Né? Então, seria uma coisa meio que transitória, né, desse momento. Queria, então, alterar esses 2 dispositivos e colocar até um dispositivo que a lei será amplamente discutida e reformulada no primeiro semestre do ano que vem. Aí regulamentaremos. É uma questão que tranquilo. Nós estamos ponderando para nós. Para nós também, o Conselho também acredita que no primeiro semestre do ano que vem é possível estar fechando essas demais adequações ou da lei. Né? Até porque ano que vem tem eleição do CEMEIs, né? Se nós não alterarmos, nós continuamos com um ano CEMEI, um ano de diretores, um ano CEMEI e um ano escola. Então isso é muito claro. Para concluir, então, eu acho que se tem uma ata pronta, viu, nós podemos fazer essa alteração desses 2 dispositivos hoje mesmo, vai para a leitura na segunda-feira, vocês podem nos mandar essa ata, anexamos
não há nem mais necessidade de consultar o Conselho já deliberou a respeito. Votamos em regime, solicitamos urgência em votação, vamos fazer convocação das comissões. Acredito que até na outra semana nós podemos, né, presidente, colocar em votação. Durante essa semana a gente faz que vai passar pela CRR e a comissão e a nossa comissão. Aí a gente convoca extraordinariamente semana, segunda-feira, na outra semana já pode ir em primeira votação, né? Isso a gente faz tudo essa semana. Lê segunda, na outra semana já faz a primeira votação e em segunda votação, dia 15 aí de setembro, máximo dia 20, já está tudo votado sem problema nenhum, com direito à participação de todos. E vou, assim, senhora presidente, só um minutinho, reforçando que, alterando, fazendo transitória essa questão, não estamos impedindo ninguém de ser candidatos, né? Então, deixar bem claro isso, nós não estamos prejudicando, né? Eu acho que tem que ser levado essa compreensão. Não está restringindo. Mas então se dá o direito desses, outros. Não está restringindo ninguém. E, claro, a discussão foi que tivesse 2 anos em sala de aula, a gente sabe o porquê, se tem, né, no sentido de dizer que quando está em contato com a criança, enquanto o professor volta a dar uma verificada de como é ser professor de sala de aula, então, nesse sentido, não está se retirando, né? Vereador Luiz Fritz, desculpa, Luiz, Obrigado. A minha preocupação, senhora presidenta, é com a colocação do sindicato, né, que colocava a discussão. A minha pergunta é a seguinte: a discussão do Conselho, o sindicato estava presente nessa discussão todas, porque anteriormente a senhora falou que a preocupação de ouvir a mais pessoas para levar esse fato para realidade, né? Então, a minha preocupação é essa. Então, eu acredito que, dependente da secretaria, dentro do Conselho, foi discutido, mas a sua presença estava junto para essa discussão, para que não haja divergência, para que haja uma somatória, porque eu sempre digo o seguinte: tudo que é bom para a sociedade tem que ser bem planejado, e ela não pode ser momentânea. Nenhum ser humano, né, teve, a partir da concepção, ele teve o seu tempo, né? Então, em tudo, quando às vezes a gente querer levar um jogo muito rápido, às vezes possa acabar tendo erros, né? Então, tudo precisa ser bem projetado e bem discutido e bem ouvido toda a sociedade. Gostaria de, né, meu término como vereador, gostaria de sair de cabeça erguida para não haver ninguém falando depois que nós fizemos algo errado aqui dentro dessa casa. Então, a minha preocupação é essa, só queria ver a sua colocação mediante a sua posição anteriormente. Sim, o sindicato, enquanto diretoria liberada, teve sim um diálogo com o Conselho, sim, e enquanto diretoria liberada, eu sou uma das diretoras liberadas, a gente tem essa discussão sim, que não se deve restringir ninguém de se candidatar e que os pais, os professores, os funcionários têm lá o seu direito de voto, e isso sim é democracia. Mas, volto a frisar, como a Veralice falou, teve essa consulta no momento da discussão da lei, tá? E talvez não represente todos, né, mas naquele momento foram as pessoas que estavam nos locais de trabalho, e lá são os 740 pessoas aproximadamente consultadas. Então, em nossas discussões, a gente, junto com o Conselho e na própria reunião de diretores, saiu o indicativo de que a gente deva amadurecer, deva propor novos debates, amadurecer todas essas questões, inclusive essa de que os pais, o professor, têm o direito de se candidatar, têm o direito de se colocar, e isso deve ser a forma democrática de agir, não pela restrição de uma lei. Porém, que isso deva ser amplamente debatido com a categoria para que eles se posicionem também. Porque, volto a lembrar, não é o sindicato, eu, enquanto Márcia, a Marlene, os que estão lá. E sim, o sindicato somos todos nós, né, todos os servidores públicos que, inclusive, de repente, sim, ali na hora de votar não votou, mas participaram das discussões lá nos seus locais de trabalho. Só para colocar...
Eu fiz parte já do Conselho Escolar da Escola Estadual de Novo Sobradinho. Então, às vezes, na votação para diretores da escola, o que aconteceu que eu assisti como presidente da PM, né? Então, estou colocando isso que eu vi na prática e estava junto, né? Então, às vezes, os pais dos alunos que deveriam ficar sabendo quem que seria o candidato, ou ter o direito, pelo menos, de opinar, isso nem todas as vezes aconteceu, né? Então, os professores, entre eles, diziam, eu sou candidato, o fulano é candidato, e, desculpe eu falar isso, mas eu presenciei isso pessoalmente, né? Então, às vezes, não foi consultado a PM inteira e os pais consultados e exposto, diz, olha, nós temos 8 professores, eu vejo dessa situação. E, às vezes, nem sempre aquilo que foi colocado aqui. O diretor, né, tem a sua função de ver bem a sala de aula. Às vezes o diretor é mais importante do que o professor dentro da sala de aula, porque ele ele faz a estrutura, faz o planejamento, né? Eu vejo dessa situação, né? Então, o professor é importante naquilo que ele faz, na sua função, mas o diretor também é muito importante para o bem da escola. Então, às vezes, os pais não são consultados para as pessoas serem candidatas. Então, eu deveria que o conselho e a PM e a colocação de mais professores deveriam, sim, expor, né, para a sociedade, para a sala escolar. Então, eu vejo aquela preocupação que você falou, né, ela tem sentido, né? Então, ela deveria ser mais exposta, mais aberta para a sociedade, né? Então, estou falando isso pela Escola Estadual de Novo Sobradinho, né? Antes de passar a palavra, eu não sei como ocorre a estadual, não vou entrar aqui, mas assim, pelo que a gente acompanha, o que a gente consegue e sabe que ocorre, tem os requisitos para quem pode e quem não pode ser candidato. Aí, se tiver 10 com possibilidade, os 10 podem se candidatar e daí sim vai para a eleição. Então, não há necessidade de pedir uma permissão para a PM, para o conselho, para os pais, para ser candidato. Mas sim, na hora da eleição, aí é feita a divulgação, é feito o edital, é mandado no caderno das crianças, numa agenda, dizendo que tal dia vai ter eleição e que os candidatos são A, B, C, D, quantos tiver, né? É isso que continua ocorrendo nas escolas, né? Mas passa... É exatamente isso, Sueli, que eu ia falar. A gente se lança candidato e aí se conversa com o conselho escolar, chama o conselho escolar, chama a comunidade e apresenta o candidato. Aí a comunidade escolar vai dizer, lá na urna, se ele te quer diretor daquela escola ou não. Mas o conselho escolar participa disso, sim. A PM participa disso, sim. E os nossos pares participam disso, sim. Então, isso não é feito assim, à revelia. Nem sei se é essa palavra que eu posso dizer. Isso não, né? É feito toda uma consulta em cima disso. E nós não estamos aqui, eu tenho certeza que nós 4, representando os outros que não puderam estar aqui hoje, nós já consultamos também a nossa PM. Nós já consultamos o nosso conselho escolar. Nós não estaríamos aqui discutindo uma lei, discutindo uma possível reeleição, sem consultar se o nosso conselho escolar nos apoia, sem consultar se a nossa PM nos apoia. E se nós estamos aqui é porque eles nos apoiam. Muito obrigada. Obrigada. E assim, eu preciso discordar de uma questão que o vereador colocou. Nem diretor, nem professor é mais importante ou menos importante. Nós temos, numa escola, nós temos alunos que são importantes, temos professores que são importantes, diretores que são importantes, servidores, seja ele na secretaria, enfim, o conselho, a PM, toda a comunidade escolar tem a mesma importância, né? Eu precisava dizer isso, que eu fui diretora por muitos anos e nunca me senti melhor ou maior do que o professor que faz um belíssimo trabalho lá em sala de aula. Mas só para colocar, da forma como a professora colocou, parabéns, que fossem todos assim.
mas nem todos são iguais. Eu sempre falo isso, né? O comportamento da sociedade, né? Parabéns, continuem dessa forma, colocando que todos têm oportunidade para discutir esse assunto. A minha colocação agora eu acho que foi bem clara, né? Na verdade, assim, eu acredito que a orientação dada pela secretaria, dada pelo conselho, próprio sindicato, enfim, é essa, democracia ampla de discussão, enfim, se alguma escola ou alguém não faz, a gente até teria que ver o porquê que não está fazendo e fazer a cobrança mais direta, né? Mais alguém quer pontuar alguma questão? Eu só vejo assim, nós teríamos que ter um consenso aqui em relação à redação. Que nós temos consenso na questão dos atestados, beleza. Agora nós teríamos que chegar aqui num consenso sobre a redação do item D, para justamente encaminhar. Suprimimos, permanece. Tem uma outra sugestão de redação aqui, só, porque nós temos que fazer a redação disso hoje. Nós poderíamos deixar o item D da seguinte forma, sugestão. Nos 4 anos que antecedam a eleição, tenham atuado como regente em sala de aula, em pelo menos, de repente, em vez de 2, baixar para 1, com exceção dos candidatos à reeleição. Né? Com exceção do candidato à reeleição. Né? Vereador, Oi. Na verdade, o consenso tem que sair dessa casa sobre a reeleição, porque já existe uma organização de trabalho que será realizada pelo Conselho Municipal. Mas eu acho que é isso que ele colocou. Foi isso que ele colocou. Que seria feito apenas colocando lá, com exceção à reeleição. Daí não mexeria nesse quesito, Mantém essa possibilidade de todo mundo passar pelo menos 1 ano em sala de aula, né? Mas aplica-se a essa regra não se aplica aos que estão à reeleição neste momento, tá? Tá sem som aqui. Mudar, eu acredito que nós manter do... Deixar os dois? E não. Só não se aplicar a questão da reeleição? Só não se aplica a questão da reeleição. Beleza. Porque daí, senão, nós já vamos estar mexendo numa questão que foi isso. Por ser conflitante, porque não se pensou naquele momento quem estava na coordenação e que foi para dar o direito da reeleição. Acho que esse é o argumento. E aí a questão dos 2 anos se mantém e fazemos, então, depois todas as enquetes, os estudos para uma posterior alteração mais geral da lei. Então, só colocamos na redação do inciso D, né, permanece do jeito que está, né, a linha D. Nos 4 anos que antecedem a eleição, tenho atuado como regente em sala de aula, em pelo menos 2 anos, com exceção dos candidatos à reeleição. Tá? Beleza? E aí colocamos só infecto-contagiosas como exceção lá também nos atestados. Beleza? Então, nós fizemos a redação, segunda-feira será lida em plenária e nós vamos agilizar, então, a votação aí para mais rápido possível ser votado na casa. Eu acho que fica tranquilo e a gente não lida aqui também com a questão dos ADS, porque daí a gente menciona em outra questão. Só esse item só esse item que é... Isso. Alguém é contrário ao que foi colocado aqui, essa alteração? Então, neste momento... faremos alteração acrescentando para os atestados infecto-contagiosos, né, a doença de infectos contagiosos, acrescentamos somente isso, permanece ao mesmo tempo, 20 dias, 10 dias, e na linha D do inciso 2 do artigo 3º, é isso? Acrescenta-se a exceção para a reeleição. É isso? Consenso? Então, muito bem. Que bom quando a gente chega num consenso. Mais fácil. Agradecemos a presença... O meu microfone aqui. Agradecemos a presença de todos aqui que
Descumprindo a finalidade dessa reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, declaro encerrados os trabalhos às 11h50.